Bom dia. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Convido a igreja para fechar seus olhos, baixar suas cabeças, que a gente possa nesse tempo entrar na presença de Deus e a gente falar com Ele do porquê nós estamos aqui, que é para exaltar o seu santo nome. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Agradecer, Senhor, pela tua presença, agradecer, ó Deus, pela tua bondade, agradecer porque o Senhor nos ama. Queremos agradecer porque Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia para levar todas as nossas enfermidades, para levar todas as nossas transgressões, para nos trazer perdão, para purificar o nosso coração e nos dar uma nova vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos liberta da escravidão do pecado, e nós te agradecemos porque o Senhor santifica o nosso coração, o Senhor traz pureza para cada um de nós, e queremos te exaltar por todos esses teus feitos, Deus. Queremos nos alegrar como igreja, queremos te louvar, Pai, porque somente o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Pai, nos ajude, porque sabemos que muitas vezes nós passamos por situações que são difíceis, situações que não são agradáveis a nós, passamos por lutas, e muitas vezes nós ficamos desesperançosos, ficamos, Pai, sem reação, ficamos tristes e angustiados, preocupados com a nossa vida, e nós queremos deixar os pés da cruz, Pai. Queremos colocar diante do Senhor todo o nosso fardo, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude para que nós possamos confiar no Senhor, possamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, e assim nós possamos, com o coração alegre, cantar, dizendo que o Senhor é o Rei do nosso coração. Abençoa cada irmão aqui presente, esteja conosco nos conduzindo, e oramos por tudo em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos para ficarem de pé, para a gente cantar essas músicas. Nós vamos começar exaltando o nome do Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, nos céus. Ele é exaltado, nos céus. Ele é exaltado, nos céus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Ser te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, ser-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Nós te queremos, Senhor. Próxima canção, vamos declarar com a nossa boca que somente Deus detém a santidade que pode nos limpar, nos purificar. Dele é o reino, dele é a glória, dele é o domínio e dele é o poder para todo sempre. Não há outro como o nosso Deus. Tudo está preparado aqui
casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória é sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo cântico, quero cantar uma música que nós sempre cantamos nos nossos eventos infantis. Quero convidar as crianças. Venham, crianças, vamos fazer gestinho. Deus é tão bom. Acho que todo mundo lembra. Fiquem aqui, ó, para a câmera pegar vocês, ficar bonitinho na filmagem. Ó, eu vou ensinar rapidinho. A música é essa letra, então é: Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom para mim. Então a gente só vai fazer isso. Deus é tão bom. É tão bom para mim. Ok? Combinado? Então ajudem as crianças para a gente fazer bonito para Jesus.
Juaçu Paraxi, Juaçu Paraxi, Watashi no Shu. God is so good, God is so good, God is so good, it's so good to me. Acho que deu para aquecer, né? Vamos fazer mais uma vez então? Vamos fazer. Esse primeiro foi só o nosso ensaio. Agora a gente vai fazer para valer, tá bom? Agora é o jogo de verdade. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus es tan bueno, Deus es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Juaçu Paraxi, Juaçu Paraxi, Juaçu Paraxi, Watashi no Shu. God is so good, God is so good, God is so good, it's so good to me. Aê, glória a Deus. Obrigado, crianças. Até arrebentou a corda do violão. Agora nós cantaremos o nosso último cântico. Teremos um tempo de ofertas. Você pode ficar à vontade, caso você queira ofertar ao Senhor. E vamos agradecer a Ele, porque Ele é o maior bem, é a maior porção e a maior herança que nós podemos receber. Jesus Cristo, a nossa salvação. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu Senhor, é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos,
Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, és tu, Jesus. Meu Senhor, és tu, Jesus. Meu Senhor, és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Obrigado, Jesus, porque tu és a porção da nossa herança. Tu és o maior bem que nós podemos ter na nossa vida. Não são as coisas deste mundo, mas é a tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, porque podemos descansar nas tuas provisões. Nós podemos crer que o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o provedor de todas as coisas para nós. E o Senhor é quem cuida da vida dos seus filhos, Pai. Obrigado por esse tempo de louvor. Nós consagramos as ofertas levadas, Senhor, na tua casa. E que todo recurso seja proveitoso, Pai, para a tua obra, para o teu reino. E que o Senhor continue cuidando, Senhor, das necessidades do teu povo. Que em tudo o Senhor seja exaltado e glorificado. E nós entregamos, Pai, a porção da tua palavra, mensagem que vamos receber nessa manhã, as tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha falar através das tuas escrituras, que o Senhor possa falar através da Bíblia, através da pregação, e o Senhor possa transformar o nosso coração, Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho alguns avisos. Antes de mais nada, Cláudio e Marisa, sejam bem-vindos de novo no nosso meio aqui. A gente sempre é feliz em receber vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A gente sabe a correria que é o nosso dia a dia, né? Fazer o que deve ser feito. Mas vocês sempre estão no nosso coração, nas nossas orações, lembrança. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, eu tenho rápidos avisos aqui. Como todos sabem já, nós iniciamos as aulas de música aqui na nossa igreja. Temos feito de segunda e de quinta-feira à noite. A gente está ainda, na verdade, adaptando a questão dos horários, questão dos dias, né? Não está um negócio assim firme, fixo ainda, porque é um novo início, é um novo projeto aqui na nossa igreja. Então eu peço a paciência de vocês até a gente conseguir acertar. E aí, infelizmente,
Nessa semana nós tivemos um pequeno imprevisto. O professor não conseguiu vir dar a aula, porque ele teve que passar por uma cirurgia. Então, ele teve que operar a mandíbula dele, porque ele já tinha um implante, aí o implante afrouxou e precisou refazer uns negócios lá, e ele teve que ir até São Paulo, que eu não sei quem que é o médico dele, mas enfim. Então ele passou pela cirurgia, não tive atualizações do caso dele, mas estejam orando por ele, o professor Gabriel. E assim que for possível, a gente vai retomar as aulas de música. Então, por enquanto, não sei quanto tempo vai ser a recuperação dele. Então, esse é o primeiro aviso. Eu não marquei aqui na nossa projeção, mas um segundo aviso que eu tenho é sobre as crianças, sobre o ministério infantil. Nós percebemos que a gente gasta muito copo descartável. Na verdade, é um desperdício que acontece, principalmente nos eventos, né? Então, na EBF, eu não sei quantos copos descartáveis a gente desperdiçou, pratos descartáveis, né? Então, assim, a gente já tenta conscientizar as crianças, mas criança é uma criança. Então, a gente pede ajuda dos pais. Então, pais, preparem a garrafinha de água do seu filho, conscientiza ele, né? Porque a criança não tem noção do que é o desperdício ainda, a gente precisa ensinar. Então, sempre tem muito lixo que é só copo descartável, então a gente pede a ajuda e o reforço dos pais para preparar a garrafinha de água das crianças, ok? E aí também, nos eventos, talvez a gente não lembre, porque a gente está à frente de muitas coisas, mas se você perceber, ajuda a colocar uma mesa e uma canetinha lá para cada criança colocar o nome no copo, e usa só um copo durante o dia, né? A gente fazia essas práticas nas EBFs anteriores, mas esse ano a gente de fato acabou esquecendo, né? Então, contamos com a colaboração de todos, aí a ajuda de vocês, para a gente lembrar desses detalhes aí quando estamos em eventos. Então, esse é o segundo aviso sobre o desperdício dos copos. Terceiro aviso é sobre a minha viagem, eu reforço. Amanhã eu estarei viajando. Provavelmente eu vou sair hoje à noite, porque o meu voo vai ser amanhã de manhã, lá em Campo Grande. Então peço orações aí pela viagem. Eu pretendo voltar vivo, né? Então orem aí. Tem gente que tem medo de voar em avião. Eles falam assim, nossa, eu vou voar em avião, pode ser o meu último voo, porque talvez eu não volte, né, do voo. Mas é interessante que há mais registros de acidentes de carro do que acidentes de avião. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? Então, por favor, orem por mim para que eu volte vivo, não aconteça nada. A última vez que eu voei para cá foi num teco-teco, eu fiquei com medo. Enfim, dizem que é seguro, mas há dúvidas, né? Há muitas dúvidas, a gente não sabe. A minha confiança está em Deus e não nos aviões. E eu tive que estender a minha viagem. Eu já estaria de volta no dia 21 para o próximo fim de semana, no domingo, né? Para o domingo, dia 23. Mas aí aconteceu que vai ter o encontro de pastores lá em São Paulo. E bem no dia que eu estaria no aeroporto em São Paulo fazendo a conexão, vai ser o dia do encontro de pastores. E aí a gente entendeu de Deus que seria interessante eu participar. E o tema do encontro de pastores justamente vai ser sobre revitalizar igrejas, sobre dar uma nova vida para a igreja. E é justamente o que nós estamos vivendo, tempo de mudanças, tempo de ressignificar algumas coisas. E eu acho que é muito pertinente trazer essa bagagem para mim como um líder da igreja, como um servo da igreja. Então, estejam orando aí por esses dias. Eu estarei de volta, acho que no dia 25, não sei se é uma terça ou não, acho que é quarta-feira, dia 25, eu estarei de volta aqui na cidade. Então estejam orando aí por essas causas. E, por último, não menos importante, nos dias 15 e 16 de agosto, será o próximo domingo, teremos a presença do pastor Bolivar, trazendo a mensagem nos nossos cultos aqui na igreja. Reforço o aviso que nós não teremos atividade no sábado.
devido aí aos diversos compromissos que a nossa igreja tem, seja o Japan Fest, né, o Festival de Comidas e de Cultura Japonesa na associação, e também a gente tentou fazer algum movimento aí com as pessoas que não são envolvidas com a associação, mas infelizmente as pessoas também terão outros compromissos aí, coincidentemente. Então não teremos atividades no sábado com o pastor Bolivar, somente no domingo, durante os cultos, mensagem à presença do pastor Bolivar. Dito isso, feliz Dia dos Pais. Aê, Deus abençoe os pais aqui presentes e os não presentes. Deus abençoe aquele que já foi pai, talvez. Deus abençoe aqueles que não têm mais o seu pai, que sente saudade, que fica no coração. Deus abençoe a todos, aquele que tem o pai longe, que não pode ver, e também aqueles que pretendem ser pai, né? Está nos planos também aí, mas que seja um dia da gente lembrar da bondade do nosso Deus, que é o nosso Pai espiritual, o nosso Pai celestial. Então vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Nós vamos seguir o nosso roteiro. Nós vamos seguir o livro de Juízes. Hoje é um dia feliz, é um dia triste e é um dia que vai deixar saudade. Aí você pode estar perguntando por quê. Será que é porque o pastor vai viajar? Não, é brincadeira, tá? Ninguém vai sentir muito a minha falta. Hoje é um dia de saudade porque é o último dia que eu vou pregar sobre Juízes, a nossa série. Eu não sei se você gostou, eu gostei bastante porque me fez aprender muitas coisas, mas é um dia triste, porque o livro de Juízes ele termina de um jeito que é bastante perplexo, de um jeito bastante incômodo, que pode nos levar a algumas reflexões. E antes da gente fazer a leitura, eu queria ressaltar com uma pergunta: qual é o limite do ser humano? Qual vocês acham que é o limite do ser humano? O ser humano tem limite? Será? Ele tem limite? Mesmo? Mesmo? Nós lemos, semana passada, em Juízes 19, sobre um levita. Alguém que era tipo pastor daqueles tempos. Esse levita tinha mais de uma mulher. Esse levita provocou a morte da sua mulher. Ele fez coisas horríveis. Depois da morte da sua mulher, ele ainda fez coisas mais horríveis. E a gente percebe que o próprio povo de Deus fez coisa pior ainda. Talvez nós tentemos colocar limites na nossa vida, mas você pode perceber que você não consegue colocar limite em algumas coisas. O ser humano não tem limite para a maldade. O ser humano tem limite para a bondade. A gente fala que ser bom demais não é muito bom, né? Mas para ser mal, o ser humano infelizmente não tem limite. Infelizmente. Nós aprendemos com a série, no livro de Juízes, que Deus estabeleceu uma lei para o seu povo, só que esta lei não transformou o coração do povo, e o povo não tinha limite para fazer o mal. Nós temos alguns filósofos, inclusive quando eu cheguei aqui na igreja, a Aika e a Nicole, né, a gente estava conversando ali sobre professores de filosofia, e interessante que eu estudei sobre filosofia essa semana, em especial três filósofos na verdade. No passado, em séculos passados anteriores, eles falavam que as regras
principalmente as regras religiosas, era uma coisa que estragava o ser humano, porque era uma forma de controlar o ser humano. Então você estabelece regras, ou a própria escola, uniforme tudo padrão, o barulho do sino, horários repetitivos, era uma forma de controlar a criança. E da mesma forma eles falam que a religião com as regras era para controlar o ser humano. E eles dizem que a ausência de Deus, quando abandonamos Deus, é que nós experimentamos liberdade. Este era o conceito filosófico de séculos passados. Curiosamente, os filósofos de hoje, do século 21, da pós-modernidade, em especial um sul-coreano, que o nome dele eu sei que o sobrenome dele é Han, não lembro o nome dele agora, ele fala assim, talvez as regras não foram as coisas que tiraram a liberdade do ser humano. O que tira a liberdade do ser humano é o excesso de liberdade. Olha só que interessante. Por quê, gente? Por quê? Hoje não se fala o que você deve fazer. Hoje não se fala o que você não deve fazer. Hoje se fala o que você pode fazer. Você pode crescer. Você pode progredir. Você pode construir. Você pode chegar lá. O problema é que quando se fala que você pode chegar lá, é que a gente nunca tem limite para onde a gente quer chegar e você nunca chega lá. Filosofia, livro de Juízes, é o que nos ensina. As regras realmente não mudam. Os filósofos do passado, eles não erraram quando disseram que as regras não mudam o coração humano. Realmente não mudam. Mas o excesso de liberdade, a ausência de regras, nos torna prisioneiros de nós mesmos. Isso é o que nos ensina o livro de Juízes. E nós vamos entender um pouco do porquê. Leia comigo, Juízes 20, de 1 a 11, olha só o que diz o texto. Então todos os israelitas de Dan a Beerseba, de Gileade, saíram como um só homem, se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus. 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, aquele pastor que nós falamos semana passada, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite os homens de Gibeá vieram para atacar-me, cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar, mas é isto que faremos. Agora contra Gibeá, separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens 10, de cada 1.000 homens 100, de cada 10.000 homens 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim, e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram, se uniram como um só homem contra a cidade. Olha só que texto mais maluco que a Bíblia nos conta. De novo, sempre, é a última vez que vocês vão me ouvir isso, sobre o ciclo do livro de Juízes, o ciclo que contaminou o povo de Israel, que eles sempre viravam as costas para Deus, ignoravam Deus e sua lei, eles eram oprimidos pelos inimigos, eles clamavam a Deus por ajuda, Deus levantava o juiz, quando o juiz morria, experimentavam paz e descanso, e quando estava tudo bem,
eles abandonavam a Deus de novo. E um ciclo que se repetia, mas o ciclo se decaía. Porque o ser humano não tem limite para a maldade. E aí, só para a gente entender, este bloco dos capítulos 19, 20 e 21 é o último bloco do livro de Juízes. E aqui ele vai repetir umas 4 vezes o refrão que conta no livro: naqueles tempos não havia rei. Se você gravar isso, naqueles tempos não havia rei, e cada um fazia conforme lhe parecia bem ou bom, isso já vai fazer você ler corretamente o livro de Juízes. Infelizmente o livro termina sem solução, mas ele aponta para a necessidade de um rei. Aponta para a necessidade de um rei. E esta é uma passagem complicada. Nós falamos semana passada, voltamos aqui novamente essa semana, e requer alguns cuidados, que Deus nos ajude a entender o que o texto está dizendo. Então, dito isso, a nossa mensagem é: venha o teu reino. Hoje eu vou falar a parte 2, semana passada foi a parte 1. Se você não ouviu, volta lá no YouTube, está gravado lá, tem a parte 1 da mensagem de hoje. E hoje vamos falar a parte 2. Por que venha o teu reino? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala durante a oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje nós cantamos: teu é o reino, a glória, para sempre. Este clamor, venha o teu reino, é uma coisa que deve estar dentro do nosso coração. Por quê? Porque a maldade no coração do homem não tem limite quando nós não temos um rei governando o nosso coração. Precisamos de um rei que governe o nosso coração. Por isso o título da mensagem: venha o teu reino, desenvolvendo 3 partes. Primeiro é: sem o governo de Deus não há humanidade. Sem o governo de Deus não há injustiça, não há justiça, e sem o governo de Deus não há esperança. Semana passada eu desenvolvi o ponto 1, falando: sem o governo de Deus não há humanidade. Eu falei sobre essas coisas: uma inversão moral, um egoísmo desumano e uma porta fechada. Uma porta fechada. Por quê? Só para vocês entenderem o contexto, como a gente leu aqui, o levita está dizendo que vieram abusadores e abusaram da sua concubina, abusaram da sua esposa de segunda categoria. E o problema é que estes abusadores eram o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus se tornou pior que os seus vizinhos, que aqueles quem eles tanto condenavam. E aí, por conta dessa atitude, o povo de Deus perdeu a humanidade, o povo de Deus perdeu a moral, ganhou um egoísmo. E a mulher, ela colocou as mãos na porta, pedindo socorro, e a porta estava fechada. A porta estava fechada. Se não bastasse, a mulher morreu, o cara pega o cadáver da mulher, ele corta em 12 partes o cadáver da sua mulher, e ele manda para cada uma das 12 tribos de Israel, fazendo uma manifestação. Foi isso que nós falamos na semana passada, e essa manifestação justamente foi o que provocou uma guerra civil. Uma guerra civil. Então, eu quero desenvolver hoje os pontos 2 e 3 do nosso texto, da nossa mensagem. Hoje nós vamos falar que sem o governo de Deus não há justiça, baseado no capítulo 20 de Juízes. Então, se não bastasse, gente, a dificuldade que o capítulo 19 já traz, que já deixa bastante incomodado, o capítulo 20 continua incomodando. Já falei, vou repetir, que o coração humano não tem limite para o mal. Quando Deus não governa o nosso coração, nós simplesmente pioramos e a gente faz coisas muito piores.
do que a gente condena. Então, esse é exatamente o conceito que o livro de Juízes nos ensina. Nós não temos limite para o pecado. Não temos limite para o pecado. Então, o texto fala sobre uma guerra civil. O que está acontecendo aqui? O levita, ele quer matar os acusadores, não porque ele amava sua esposa, mas é porque a mulher era vista como um objeto, a mulher era vista como uma posse, a mulher era vista como bem. É minha propriedade. Os caras tiraram minha propriedade. E é por isso que ele provoca uma guerra civil. É a mesma coisa lá, que você tem um terreno ali, lá naqueles bairros mais afastados da cidade, e aí você não limpa o terreno, você esquece, aí alguém vai lá, invade seu terreno, limpa o terreno, paga imposto, faz uso capião, e ele toma a tua propriedade. Qual vai ser o teu sentimento? Fui roubado, fui subtraído. E essa era a cabeça do cara lá no mundo antigo. Mataram minha mulher, não era que tinha uma afeição, mas a mulher era vista como propriedade. Infelizmente, essa era a realidade do ser humano. E aí o levita, ele convoca uma assembleia, justamente porque ele está revoltado. Tiraram o meu bem, né? E aí o povo decide exterminar a tribo de Benjamim, que foi onde aconteceu o crime na cidade de Gibeá. Na cidade de Gibeá. Então, o cenário se agrava no texto, por quê? A partir do momento que existisse um crime hediondo dessa magnitude, Deus já havia estabelecido como o povo deveria recorrer, tanto nas questões civis, como na questão cerimonial, como na questão religiosa. O povo não procurava pelo padrão que Deus estabeleceu. Lembra das regras? O povo não seguia as regras. E a gente acha que por não ter regra, a gente vai fazer justiça. O cenário que se piora no capítulo 20 de Juízes é justamente a ausência do governo de Deus, porque não há justiça. Não há justiça. E uma guerra se inicia. No nosso mundo hoje tem guerra? Sim ou não? Tem guerra. Por que tem guerra? Porque Deus é mau. Bota tudo na culpa de Deus. Tem guerra porque a justiça do ser humano não tem justiça. Não tem justiça. O único ponto positivo que nós podemos destacar no capítulo 20 é que o povo agiu como um só homem. Nunca na história de Israel até aqui eles tiveram essa unidade. E esta mesma unidade era o que Deus queria que o povo tivesse na sua vida diária. Assim como Deus quer que a igreja seja unida como um só homem, como um só corpo. Israel reage, mas diante da injustiça. E com um ato de injustiça. Percebe a gravidade do negócio? Se você prestar atenção nos versículos, olha só, versículo 18. Versículo 18. Foi quando eles cercaram o povo de Benjamim. E aí diz o 18, os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. E o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Então, olhando para o versículo 18, os israelitas consultaram a Deus, mas eles não consultaram qual era a vontade de Deus. Deus, o Senhor está de acordo com esse negócio aqui? Deus, o Senhor está aprovando a nossa batalha? Deus, o Senhor está conosco? Não. Eles só perguntam, quem vai lutar primeiro contra esses caras aí? Eles já estavam decididos a guerrear, simplesmente sem mais nem menos. Quantas vezes no seu dia a dia, você não consulta a vontade de Deus, porque você já está decidido a fazer o seu plano que você botou no papel? Tem gente que até escondeu a cara assim, ó.
A palavra de Deus fala que o homem faz planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Versículo 23, olha comigo. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde, consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: vocês devem atacar. Depois da primeira consulta, eles atacaram os irmãos benjamitas. Eles mataram alguns benjamitas. Só que os benjamitas mataram muitos soldados de Israel. Muitos. E aí o povo de Israel recuou, voltou para Betel, chorando, e aí perguntaram para Deus: Deus, é para a gente continuar? Só que agora eles falam: os nossos irmãos benjamitas. Agora eles pensaram: eles são nossos irmãos. O que a gente está fazendo? Mas Deus, é para a gente ir mesmo? Deus fala: é para vocês irem. É para vocês irem. E olha o versículo 26. Então, antes do versículo 26, eles foram, atacaram de novo os benjamitas no segundo dia. E aí os benjamitas mataram mais soldados israelitas e eles voltaram de novo para o monte. Olha só o 26. Então os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde, apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela: Senhor, sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Olha o movimento do povo. Agora eles choram, agora eles jejuam, agora eles sacrificam, e o principal, eles consultam o sacerdote. Agora eles seguem o padrão estabelecido por Deus. E Deus dá a garantia da vitória: agora vocês vão e eu os entregarei nas suas mãos. Agora fica aquele questionamento: por que Deus permitiu que eles fossem antes de oferecerem sacrifício, antes de jejuarem e antes de consultarem ao sacerdote? Por quê? Por que Deus permite guerras? Por quê? Eu não acho que Deus ele se agrada e ele aprova as guerras que acontecem, tanto no mundo hoje como no mundo anterior. Eu não creio que Deus estava de acordo com essas coisas. Mas a questão é que o povo já estava decidido a lutar. Tanto os benjamitas do povo de Gibeá, que foram os abusadores, eles deveriam ser punidos, como o povo de Israel, que não agiu de acordo com a lei de Deus, eles também deviam ser punidos, porque eles queriam matar gente inocente. E por que Deus permite que eles vão, sem conceder vitória a eles? Porque Deus puniu os dois lados. Deus disciplinou Israel e Deus disciplinou Benjamim. Deus disciplina os seus filhos que Ele ama. Deus disciplina a gente. Pecado tem consequência, e as consequências não serão tiradas de nós. Se você vive uma vida que não está de acordo com este padrão, que a palavra de Deus, não é a igreja, não é o pastor, não é o que eu falo, mas é o que a palavra fala. Se você não vive de acordo, você vai colher as consequências. Deus disciplina os seus filhos. E Deus disciplinou tanto Israel como Benjamim. Final da história, Israel vence. É só você ler depois em casa. Eu estou falando todo domingo, depois você lê em casa. É para ler, gente. Eu não sei se você está lendo, mas eu espero que sim. Então, mais uma vez eu vou reforçar: leia.
Depois das pregações de domingo, leia de novo em casa. Faz as suas anotações, traz o seu caderno, pega a sua caneta, anota o sermão, anota as divisões, ponto 1, ponto 2, ponto 3, facilita você lembrar. Nem que seja, pega um guardanapo ali, ó, se você não tem um caderno. Misericórdia, né? Mas pega o guardanapo lá e escreve. E durante a semana você lê de novo o capítulo que foi pregado, visita as anotações. É a palavra de Deus que vai nos transformar, gente. Não é o que eu falo de domingo. Você não se alimenta de arroz e feijão só nos domingos. Arroz e feijão é todo dia. Então, leiam o texto em casa de novo, né? Mas o final do capítulo 20, Israel vence. Sobra 600 homens em Benjamim. Não sobra nenhuma mulher, não sobra nenhuma criança. Israel matou gente inocente. E a pergunta que fica: o que isso tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com essas guerras de Israel? Eu não tenho nada a ver com isso. A questão, o título da nossa mensagem é: venha o teu reino, porque sem o governo de Deus não há justiça. E um primeiro aspecto é a justiça humana. O que o texto nos ensina? Que a justiça humana é falha. A justiça sem Deus é falha. A justiça sem Deus é movido pela vingança. E é movido pelo interesse próprio. Quem aqui já quis se vingar de alguém, levanta a mão. Quem não quer vingança, né? Quem não quer vingança? Então, infelizmente, Juízes 20 conta a nossa história. Tem tudo a ver com a gente, né? Quem não age por interesse próprio? Não, porque é meu. Não, porque sou eu. Não, porque eu. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Tudo eu. Voltando para a filosofia que eu falei no começo, antigamente a escola era assim, ó. Estilo militar, não era? E se criticava muito. Não está certo e tal. Mas antigamente a gente tinha que se adequar à escola. Você tinha que cantar o hino. Você tinha que fazer sentido. Estou falando de, nossa gente, 20 anos atrás. Hoje a escola tem que se adequar aos alunos. Hoje o professor tem que ver o que o aluno quer. Interesse próprio. E a gente está ensinando nossas crianças a agir por interesse próprio. Hoje é o filho que manda no pai. É o filho que manda na mãe. Eu não consigo porque a minha filha me domina, ela grita, e se eu não dou o que ela quer, ela não para. Interesse próprio. E nós adultos, sendo adultos, somos piores do que as crianças. Deus permitiu a guerra para punir os dois lados, mas não aprovou. E é interessante que mesmo que Deus falasse ali para eles pararem com a guerra, eles não iam parar. Vai hoje alguém lá na Ucrânia, na Rússia, falar para parar de guerrear. Vai hoje alguém lá na Palestina falar para eles parar de guerrear. Alguém vai parar? Não vai. Está lá os direitos humanos batendo, tentando. Eu nem sou bom em geopolítica, mas enfim. Mas não vão parar com a guerra, gente. Infelizmente não vão parar. Mas na prática, o que eu quero que vocês levem para casa é que uma justiça humana, uma justiça sem Deus, sem o governo de Deus, sempre tem como piorar. Sempre tem como piorar. Você começa com uma mentirinha, você começa com engano, você começa roubando pequenas coisas. E aí você começa roubando coisas maiores. Você começa mentindo por coisas maiores. O mal do coração humano não tem limite se Deus não governa o seu
coração. Um segundo aspecto de que sem o governo de Deus não há justiça é sobre a justiça divina. A justiça de Deus, muita gente entende que é só punir o mal. É pegar a gente ruim e levar para o inferno, certo? Se eu falar de justiça de Deus, todo mundo só imagina isso. Só imagina inferno, só imagina, porque você pecou, você tem que se lascar mesmo, você que fez dívida, você tem que ficar pobre mesmo, você que, sei lá, você tem que se lascar, mais ou menos assim, né? A gente tem esse caráter religioso, de achar que porque uma pessoa cometeu um erro, ela não tem direito à restauração, e a gente chuta como se fosse um cachorro morto. Vocês concordam comigo? Se um irmão aqui da igreja, vocês estão aqui presentes hoje, incluindo a mim, se um de nós aqui cometeu algum pecado sujo e grave, como que vocês vão olhar para mim? Talvez vocês nunca mais confiem em mim. Por quê? Porque a gente acha que justiça divina é isso. Justiça divina não é somente punir o mal. Está escrito lá em cima, justiça divina, tá? É expressar quem Deus é expressar o caráter de Deus, e Deus é santo, Deus é bom e Deus é fiel. Quando nós praticamos a justiça de Deus, ou deixamos que Ele governe, haverá santidade na igreja, haverá bondade na igreja, e haverá fidelidade na palavra de Deus, porque Deus é fiel. Justiça de Deus é sobre santidade, é sobre bondade, é sobre fidelidade. Ele vai punir o mal? Vai. Na verdade, Ele já puniu. Sabe onde? Na cruz do Calvário, onde Jesus derramou seu sangue. Lá na cruz, Deus puniu o mal do pecado e da humanidade. Por isso nós precisamos nos submeter à justiça de Deus. E olha o que a Escritura diz sobre onde começa, como que eu pratico a justiça de Deus. Ali no meio, 1 João 1,9, vamos ler todo mundo junto? Vai, 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A justiça de Deus começa nos pecados sendo perdoados. É isso que a Escritura diz. Mas a gente não quer mandar todo mundo para o inferno. Confessar os pecados é o início para o arrependimento e transformação. Quando você confessa, quando você fala para Deus o que você é de verdade, é nesse momento que há um caminho para uma transformação de vida, uma mudança, arrependimento. Isso nós chamamos de santificação. É mostrar Deus na nossa vida. Você tem mostrado Deus através da sua vida? Dentro de casa? Com seus amigos? Com seus familiares? Quando as pessoas olham para você, eles falam, nossa, eu vejo Deus em você, eu vejo algo diferente em você. O que você faz? Começa confessando os pecados, para mostrar Deus através da sua vida. Essa é a justiça de Deus, que devemos expressar através da nossa vida. Hoje é dia de cessar as guerras no nosso interior. O sangue derramado na cruz, por Jesus, é suficiente. É suficiente para nos perdoar, para nos restaurar e para nos santificar. Você não precisa continuar vivendo em guerra dentro de você, porque Jesus já morreu pelos seus pecados. E melhor do que isso,
Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Posso ouvir um amém? Amém. Hoje é dia de cessar a sua guerra interior. Só Jesus pode governar o seu coração e trazer verdadeira justiça. Só Jesus, o Rei dos Reis. O segundo e último ponto da nossa mensagem, venha o teu reino. Perdão, terceiro, né? É que sem o governo de Deus não há esperança. Então eu vou repetir. O primeiro ponto é, sem o governo de Deus não há humanidade. O segundo é, sem o governo de Deus não há esperança. Sem o governo de Deus não há justiça. E o terceiro é, sem o governo de Deus não há esperança. Leia comigo, versículo 21. Opa, perdão, gente. É o capítulo 21. É o capítulo 21, que é o último capítulo do livro de Juízes. Nós vamos ver versículo 1 ao 7. Olha só. Os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispá. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo levantou cedo, construiu o altar, apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram, quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel. Diziam, como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes? Visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas. Então perguntaram, qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram ao povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Até aqui por enquanto. Gente, se não bastasse um ato de injustiça no capítulo 19, um crime hediondo no capítulo 19, se não bastasse uma injustiça por vingança e interesse próprio no capítulo 20, nós vemos uma coisa pior ainda no capítulo 21. Capítulo 21. Agora o cenário é, eles quase exterminaram o povo de Benjamim. Depois eles se deram em conta de que um dos irmãos dele havia sido praticamente morto, uma tribo havia sido aniquilada, e eles começam a chorar, mas só sobraram homens, não sobraram mulheres, então aquela tribo ia deixar de existir. A tribo de Benjamim. É difícil falar sobre este último bloco do livro de Juízes. Eu vou tomar todo o cuidado. O que eles fizeram para resolver esse problema? Tinha uma cidade chamada Jabes de Gileade, que eles haveriam de exterminar, porque eles não compareceram na assembleia. Ou seja, eles foram, eles continuaram não, eles não, perdi a palavra, gente. Eles não foram na assembleia porque era um sinal de que eles não estavam protestando contra aquele crime que havia acontecido em Gibeá. O povo entendeu que eles eram coniventes, eles eram omissos, então falaram, não, vamos matar essa galera também. E aí eles fazem um voto também. Eles falam, não, nós não vamos entregar as nossas filhas a nenhum dos benjamitas. Depois eles se arrependem. E aqui nós vemos mais um voto desnecessário. Quem aqui lembra de um voto desnecessário que foi feito no livro de Juízes? Ninguém lembra.
Acho que eu preciso rever minhas pregações, hein? Ninguém lembra de um juiz que fez um voto que não era necessário? Que ia matar a filha, exatamente. Jefté. Obrigado, Rosana. Deus abençoe. A Rosana aprendeu, glória a Deus. Jefté fez um voto desnecessário e aqui o povo inteiro faz um voto desnecessário de novo. Olha como o mal não tem limite na vida do ser humano. E aí, eles mataram uma nação inteira. Mataram uma cidade inteira. E o que eles fazem? Versículos 8 a 15, depois você lê em casa, por favor, depois você vai ler em casa todo o capítulo. Eles falam assim, olha, já que a gente vai exterminar Jabes de Gileade, vamos manter as mulheres virgens vivas, para que elas sejam esposas dos benjamitas que sobreviveram. Mais uma vez a mulher pagando pelo mal da humanidade. Sobraram 600 homens. Em Benjamim, sobraram 400 mulheres. Em Jabes de Gileade. E eles entregaram essas mulheres para os benjamitas. Para serem suas esposas. Para que o povo não fosse aniquilado. Por que eles fizeram isso? Porque eles fizeram o voto que eles não dariam suas filhas em casamento. Mas a filha dos outros eles podiam dar. Sabe o jeitinho brasileiro? Não posso quebrar o voto, mas eu não posso deixar o povo ser aniquilado. O que eu vou fazer? Vou matar um monte de gente inocente e vou dar as mulheres que sobreviveram para os sobreviventes lá da outra cidade. Percebam que o coração humano não tem limite para a maldade. E eu fico triste de ver como a mulher era desprezada. Como a mulher era desprezada no período da Bíblia, no período em que a Bíblia foi escrita. Talvez você, no seu coração cheio de ira e de justiça, fale, não, esses homens não merecem a misericórdia de Deus. Mas o jeitinho brasileiro muitas vezes nos leva a furar fila, a pegar um benefício que a gente não deve. Então, antes da gente julgar, a gente tem que olhar para o nosso próprio coração. Muitas vezes a gente quer dar jeitinho na nossa vida. E o jeitinho muitas vezes não tem limite. Fim da história, todo mundo vai para casa, as 12 tribos foram salvas, os sobreviventes tiveram esposas, e o voto com Deus foi mantido. O voto com Deus foi mantido. E se vocês olharem comigo, versículo 25, olha o último versículo do capítulo 20. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. A repetição do refrão do livro de Juízes. Cada um fazia o que achava certo, e assim termina o livro de Juízes. Chegamos no fim da nossa série de mensagem. Acho que eu perdi aqui, gente. Chegamos no fim e eu acho que você percebeu com este versículo que a mensagem do livro de Juízes é justamente o que eu tenho falado toda semana. Ele mostra a necessidade de um rei governar. Mas o problema de Israel não era a ausência de um rei humano. Se a gente continuar a leitura da Bíblia, seguir em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, o povo vai continuar sendo perverso, mesmo com a figura de um rei. Mas o livro aponta sobre Jesus, aquele que governa o coração. Por isso deve existir esse clamor dentro de nós, venha o teu reino, porque sem o governo de Deus não existe humanidade,
A vida do ser humano não tem valor. Sem o governo de Deus não existe justiça, porque nós somos falhos, somos egoístas, e isso toma conta do nosso coração, da nossa decisão. E sem o governo de Deus não existe esperança, porque o ser humano faz o que ele quer. Como o versículo diz, cada um faz o que quer, o que acha melhor para si. E a gente nunca vai querer o que Deus quer, e a gente nunca vai fazer o que é melhor para o outro. Sempre o que é melhor para mim, nunca o que é melhor para o outro. Então, com isso eu encerro o ciclo de juízes. Foi um período cumprido, mas acho que necessário. Agradeço a Deus pelos ensinamentos, espero que você, de alguma forma, tenha olhado com mais carinho para as Escrituras, e para a sua vida com Deus, sua espiritualidade. Peço para você se levantar, para a gente concluir com uma oração. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, porque o nosso coração é perverso. Mas hoje há também um motivo de gratidão, porque é pelo sangue de Jesus, graças a Deus por nosso Senhor Jesus, seu sangue derramado na cruz, nos permite ser transformados, nos permite viver diferentes deste mundo. Enquanto o mundo explode em guerras, enquanto o mundo explode na maldade, eu e você podemos sentar na mesa e partir o pão, como nós fizemos semana passada, tomamos café junto, olhamos um para o outro, estivemos em comunidade, em comunhão, nós podemos partir o pão. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, nós podemos compartilhar de boas novas, nós podemos testemunhar uns para com os outros, nós podemos dar palavras de esperança. Então que isso possa encher o nosso coração. A Bíblia não termina com esta história de maldade, de corrupção do ser humano. A Bíblia termina com o Rei dos Reis que voltará para governar para todo sempre. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos em Jesus Cristo, que morreu para nos dar vida eterna, para perdoar os nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida e Ele voltará para governar no nosso coração e voltará para governar para todo sempre sobre todos nós, sobre toda a criação. Louvado seja o Teu nome, o nosso coração se enche de gratidão, de louvor, de adoração. Temos consciência da maldade humana, temos consciência do nosso pecado, nós confessamos perante o Senhor os nossos pecados, a nossa maldade, a nossa ingratidão, a nossa falta de fé, o nosso egoísmo, o nosso interesse próprio, a nossa falta de amor. E somos iguais a estes homens do livro de Juízes, Pai. Mas agradecemos, porque o Senhor permitiu que nós tivemos uma nova vida, o Senhor nos permitiu partir o pão, o Senhor nos permitiu compartilhar de boas novas, o Senhor nos permitiu viver uma nova vida. E esta nova vida é a que nós queremos viver na presença de Deus, por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. Nos ajude a viver o Evangelho, nos ajude a lembrar sempre do Teu Evangelho e nos ajude a pregar o Evangelho, para a honra e glória do Teu santo nome, e nos ajude a lembrar sempre que sem o governo de Deus não há humanidade, sem o governo de Deus não há justiça, e sem o governo de Deus não há esperança. Mas no Senhor possamos encontrar esperança para a nossa vida. Oramos por mais uma semana, que a Tua palavra continue falando conosco, o Senhor renove a nossa força, o Senhor renove a nossa fé, e que em tudo o Teu nome seja engrandecido. Agradecemos por este culto e encerramos aqui nos despedindo com a Tua graça e com o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você hoje para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Culto está encerrado.